quero começar falando então desse dia histórico, desse conflito, essa parte do conflito, né, já vinha durando aí 2 anos, desde aquele trágico 7 de outubro, com os ataques terroristas do Hamas em Israel, e hoje com esses anúncios. Vamos ver primeiro um vídeo do Donald Trump falando lá em Israel, em Tel Aviv, no parlamento, sobre a soltura dos reféns. After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil for all of time. And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. Luiz Felipe, todo mundo chamando isso de um primeiro passo, né? A primeira fase deste acordo, que era a soltura dos reféns. Israel também liberou terroristas, né, que eram prisioneiros, um número até muito maior, a gente vai detalhar isso mais para frente, mas um momento histórico, e o Trump também está sabendo explorar bem esse momento, né, trazer para ele, afinal de contas ele tem muito mérito para chegar nesse ponto. Não tenha dúvida. Agora vamos só lembrar que vários acordos de paz nessa linha já foram estabelecidos em diferentes momentos na história dos últimos 50 anos, 50, 60 anos. O que é diferente hoje? O diferencial hoje é que a região, os governos mais institucionalizados da região querem a paz. A Jordânia quer a paz, a Arábia Saudita quer a paz, os Emirados Árabes quer a paz, o Egito quer a paz. Pode ser que ainda existem parcelas de movimentos islâmicos mais radicais dentro de todos esses países que eu mencionei. No entanto, os regimes, eles querem a paz, estão visando a paz e já estão nessa toada de paz há muito tempo. Antes isso não acontecia. Antes isso não acontecia. Você tinha o Egito como sendo um grande protagonista aí de confrontos. A própria Jordânia também foi usada de plataforma. Você tinha a própria Síria, que estava ali numa condição também belicosa com Israel durante muito tempo. Agora tudo isso está... E o que mudou? Por que agora eles querem? A Síria foi neutralizada, virou um estado fracassado, né? O Egito, a Arábia Saudita e Jordânia, Emirados Árabes, o que eles pensam? É muito melhor eles projetarem o futuro com paz do que você olhar para trás e sempre estar reerguendo essas cisões, porque os regimes agora estão olhando para o futuro e estão vendo do que nós vamos fazer das nossas economias, considerando que o petróleo não está aí para sempre, existe todo um movimento antipetróleo muito grande no Ocidente. E se por acaso acabar o petróleo, o consumo cair, o que acontece com essas regiões se elas não desenvolverem outros meios de você atrair gente para fazer comércio, para estar lá? Então eles estão vendo que não podem mais sustentar isso e, de fato, de sustentabilidade, é muito caro você sustentar uma força bélica operacional constante como Israel sustenta, como os Estados Unidos sustenta. E esses países, a gente não tem como chegar e fechar esse gap de tecnologia e de força empregada. Então é isso que acontece. Agora, tem regiões ainda que são desestabilizadoras, né? Gaza tinha ali o núcleo do Hamas, pode ser que isso venha a se extinguir com esse plano de paz, mas ainda tem lá o Iêmen, né? Tem ainda algumas parcelas de países que são desestabilizadores na região e que são países extremamente pobres, que não têm o benefício de terem regimes mais institucionalizados como esse que eu mencionei e que estão na mão de interferência e subversão de Rússia, Irã, China. Então isso acontece. Ainda podem vir aí a querer desestabilizar a região. Agora, do ponto de vista desses grandes jogadores que, de fato, contribuem com essa paz regional, eles hoje estão do lado da paz. Então, eu acho que essa é a novidade. Agora, com relação a todos esses acordos de paz com Israel, só o tempo vai dizer. Olhando para trás, não temos boas notícias. Agora, olhando para frente dentro desse conjunto que é novidade, temos que ser mais otimistas. Muito bem, o acordo envolveu
além dos Estados Unidos, né, na mediação tivemos o Egito, Catar e Turquia. Talvez aí a diferença, como o Luiz pontuou, em relação a outros acordos. O Hamas ainda mantinha 48 dos 251 sequestrados desde aquele ataque em 2023. 20 deles vivos, 28 os corpos, né, desses eventos que foram mortos, e existe também agora o compromisso da devolução dos corpos. Eu vi até algumas imagens um pouco antes da gente começar aqui o programa, que estariam já a caminho, não sei se todos, mas vamos aguardar as próximas horas para ver se realmente se confirmam essas devoluções aí do total, né, dos 48 reféns. Os 20 que estavam com vida já estão de volta. Temos até uma imagem aí com a foto deles, que a gente pode ir colocando também alguns vídeos do pessoal chegando, se reencontrando com suas famílias. Foi muito emocionante ao longo do dia esse reencontro dos sobreviventes. Vamos ver o que disse também o Trump a respeito aí do fim dessa era de terror no Oriente Médio. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. Ô, Jean Turco, a gente sabe que o Trump gosta ali, né, de enaltecer os feitos que ele consegue concluir. É um grande feito, a gente tem que esperar aí os próximos passos para ver se realmente a coisa vai se manter. Mas tem muita gente que falava até outro dia que precisamos acabar com a guerra, mas quando vê que foi o Trump que conseguiu, parece que não está muito feliz também, né? Como é que você tem acompanhado as reações para esse anúncio no dia de hoje? Totalmente, é exatamente isso. Hoje mesmo eu vi um áudio um vídeo que foi bastante revelador da Globo. Durante o discurso de Trump, uma jornalista fez uma exclamação assim, nossa, algo assim. Eles realmente não estão gostando que até siglado a paz tenha sido Trump. Mas assim, isso simplesmente mostra que a política é puro tribalismo. Mas indo ao mérito da questão, Renato, é o seguinte, é realmente um dia muito importante. Eu considero assim uma posição otimista, cautelosa, porque exatamente isso, é um dia importante, voltaram para casa 200 reféns civis inocentes e pode ser uma etapa de um processo de paz que dure mais tempo, todo mundo espera isso, mas infelizmente aquela região é uma região de muitos conflitos, onde vários cessares-fogos e acordos de paz foram traídos ao longo do tempo, né? O último, os acordos de Abrão no precedente governo Trump. E antes ainda, os acordos de paz de Oslo, por exemplo. Então, infelizmente, a situação é sempre muito complicada. Pode ser que vingue uma paz por alguns tempos, por alguns anos, e depois volte a ter alguns conflitos. Eu vejo aqui algumas questões especialmente complicadas. Primeiro, este cessar-fogo envolve 20 pontos. Formalmente, ambas as partes concordaram, mas o ponto do desarmamento de Hamas e que Hamas não participe da vida política da faixa de Gaza, não sei quanto vai ser respeitado. A meu ver é ilusório pensar que de um dia para outro, num segundo, Hamas vai desaparecer, vai aceitar isso e vai se desarmar. Alguns porta-vozes de Hamas, inclusive, nesses dias já falaram isso, que eles não vão se desarmar. Em segundo lugar, aquela região chamada de buffer zone, uma zona travesseiro chamada, ou seja, Israel vai criar dentro do território da faixa de Gaza um território, uma faixa que é chamada de buffer zone, zona travesseiro, para evitar ataques terroristas tipo aquele do 7 de outubro. Num primeiro momento vai ser isso, vai acontecer, mas evidentemente mais cedo ou mais tarde a autoridade palestinesa vai pedir para que essa área seja devolvida para a faixa de Gaza, para a Palestina. Então, isso também pode representar um problema. Agora, qual é a chave de tudo ali? Sabemos que os atores envolvidos não são só Israel e Palestina, mas a chave da região é o Irã. A maioria dos países quer a paz, quer relações pacíficas com Israel. Isso já foi evidenciado, repito, nos acordos de Abrão em 2016, mas o país que é mais contra e quer a aniquilação de Israel do mapa é Irã.
o Irã que financia Hamas, Hezbollah, Houthi, etc. Então, vejam que este acordo de paz não é um caso que veio depois do bombardeio de Israel, de Irã, das bases militares, e parece, né, que, aí, claro, são notícias de bastidores, mas pode ter tido a seguinte troca. Netanyahu concordou em fazer um cessar-fogo, um acordo de paz, mas poderia ter pedido a Trump ou ao Pentágono, ao Deep State americano, para acabar com o projeto nuclear do Irã, em troca, porque sabe que um acordo de paz com o Irã ainda potente, afinal, não vai vingar por muito tempo. Então pode ter tido essa troca. Destruir o programa nuclear do Irã em troca do cessar-fogo, acordo de paz. Muito bem. Eu conversei hoje à tarde com o Major Rafael Rosensheim, que é o porta-voz do Exército de Israel aqui no Brasil, para o Brasil, né? Ele atende a imprensa. E, enfim, essa entrevista já está disponível aqui no YouTube da BP, você pode assistir, tem cerca de 15 minutos. E eu separei um trecho de uma das perguntas que eu fiz, justamente para entender por que dessa vez o Hamas resolveu aceitar esse acordo de paz. O Major sempre deixa claro que o objetivo do Hamas é aniquilar o Estado de Israel, né? Muita gente fala, não, eles querem criar um Estado palestino. O Hamas não, ele quer terminar, quer acabar com Israel. Então, diante de um objetivo como esse, por que nesse momento eles teriam aceitado um acordo de cessar-fogo, um acordo visando a paz de um longo prazo aí neste momento? Vamos ver o que disse o Major nessa resposta. Essa é uma ótima pergunta, Renato. Acho que tem dois fatores principais. Primeiro, nós encurralamos o Hamas militarmente na faixa de Gaza. Mas, infelizmente, o Hamas, isso não foi o suficiente. O Hamas ele não dá valor nenhum para a sua população, o Hamas está disposto a sacrificar a sua população. Então, o que aconteceu nas últimas semanas foi que o Hamas, pela primeira vez nesses 2 anos de guerra, o Hamas foi pressionado pela comunidade internacional, principalmente pelos países árabes, coisa que não aconteceu nesses últimos 2 anos. E a comunidade internacional, em vez de pressionar quem realmente começou essa guerra, quem sequestrou nossos civis, quem deseja a nossa eliminação, a comunidade internacional estava pressionando o único Estado democrático de direito aqui na região, quem está se defendendo de um grupo terrorista que quer nos exterminar. E isso fez com que o Hamas não tivesse nenhum interesse em devolver os reféns e terminar essa guerra, né? A partir do momento que o Hamas foi pressionado, né, que imediatamente o Hamas aceitou devolver nossos reféns. Isso aconteceu tarde demais, mas melhor tarde do que nunca. Então, o Hamas aceitou devolver nossos reféns, mas ainda tem outros termos que precisam ser cumpridos. Nós esperamos que a comunidade internacional continue sua pressão contra o Hamas para que todos os termos do acordo sejam cumpridos. Que o Hamas não continue sendo uma força militar e continue governando a faixa de Gaza. Existe um prazo, Major, para que todos esses termos sejam cumpridos? Como é que está isso? Olha, nós vamos exigir que seja o mais rápido possível. Nós estamos acompanhando e nós vamos continuar ali dentro da faixa de Gaza, controlando aquelas regiões de acordo com o plano, para que o Hamas não volte a ser uma ameaça e para que os termos do acordo sejam cumpridos. Ricardo Gomes, como é que acompanhou esse novo acordo? Você estava até nos Estados Unidos recentemente, não sei se esse assunto estava quente por lá, e a figura do Trump aparecendo aí como o grande mediador de toda essa situação. Boa noite. Muito quente o assunto lá. Boa noite, Renato e os colegas de debate. Muito quente o assunto lá, né? O governo americano parado por falta de aprovação do orçamento enquanto estávamos lá. Então, o Trump dedicou um tempo extraordinário à geopolítica, mais até do que as negociações com o próprio Congresso americano. Importante ponto, né, mencionado, Renato, na entrevista, é a falha do multilateralismo, né? Impressionante como a Organização das Nações Unidas, a ONU, que é uma organização que foi criada originalmente para garantir a paz, ela falhou em garantir a paz previamente, mas falhou também em fazer uma discussão aberta e minimamente moral sobre o que tinha acontecido. O sistema internacional refletiu
a mesma coisa que as redações de telejornais repetiram, que é uma culpa da vítima, né? Acusando Israel por reagir ao ataque do Hamas. Então, acho que um dos pontos que mais chama a atenção aqui é como Trump trouxe para dentro de casa, né, botou a bola no seu campo e foi jogar liderando um processo de negociação para o qual todos os órgãos multilaterais falharam rotundamente, né? Só o poderio americano conseguiu fazer esta paz, e é uma paz precária, né? Uma paz que, apesar do discurso, acho que cabe no discurso do Trump, agora é a era da fé, da esperança e de Deus, foram as 3 palavras que ele usou. A verdade é que os terroristas do Oriente Médio não pretendem, né, ou não parecem pretender depor armas em definitivo. Isso é um capítulo da história do terrorismo muçulmano no Oriente Médio, mas, lamentavelmente, não há nada que indique que reinará a paz eternamente daqui para frente, embora no discurso político isso caiba, né, Renato? O Trump puxou a bola para ele, decidiu a situação, o Jean Turco comentou, estava prestando muita atenção aqui no Jean Turco, comentou a importância do ataque americano às bases nucleares do Irã para que esse acordo fosse possível, e a devolução dos reféns, né? É inacreditável também como boa parte da mídia esquece de mencionar o grau de maldade do Hamas, que por 2 anos manteve 20 agora reféns vivos dos 48 que estão devolvendo, pelo menos 18 são homens, não sei os outros 2, aparentemente todos homens sobreviventes, que passaram pelo inferno na mão de terroristas durante 2 anos inteiros e que estavam lá sendo mantidos pelo Hamas como reféns, como aqui, né? Cada um destes rostos é um testemunho da maldade pura de um grupo terrorista que os manteve como moeda de troca. Então, todos aqueles que, ao longo desses 2 anos, se preocuparam com o sofrimento que estava acontecendo na faixa de Gaza, lembrem-se que o fato do Hamas ter como reféns estes que aqui estão e mais 28 que agora se noticia que estão mortos, é a principal causa de tudo que aconteceu na faixa de Gaza nesses 2 anos. Além desses 48, né, eram 251 no total, os reféns. Outras foram libertadas ao longo do tempo, desses 2 anos, com outros acordos que aconteceram no meio do caminho. Em troca, o governo israelense libertou cerca de 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo 250 terroristas. Isso na entrevista do Major Rafael, ele também detalha, né, que tem 250 terroristas que foram libertados para conseguir fazer esse acordo, em troca dos 20 reféns israelenses, e outros palestinos, cerca de mais 1.700 palestinos que foram presos também ao longo desse tempo. O que nós temos agora, né? Israel diminuiu a área de ocupação lá em Gaza, eles estavam antes em 75% do território, agora estão só em 53%, mas ainda mantém uma ocupação. E os pontos que estão em aberto, Israel quer garantir que o grupo palestino entregue todas as suas armas e saia de Gaza. Também exige que um governo pós-conflito para o território palestino não seja estabelecido com o domínio do Hamas, ou então da autoridade palestina, né, que administra a Cisjordânia. E, por sua vez, o Hamas demanda que Israel retire completamente as suas tropas. Isso é o que a gente chama de fase 2, e que a gente vai ver se realmente vai dar certo para a gente ter a paz lá nessa região. Vamos ver agora um trecho do discurso do Trump, em que ele enaltece a figura do Marco Rubio, secretário de Estado, inclusive envolvido agora com o Brasil também, né? A gente já falou disso, e ele fala muito bem do papel do secretário, inclusive neste conflito. We had some unbelievably good people working on this, and then you're going to add a man named Marco Rubio, who is also here. That's right.
And I have a prediction that Marco will go down, I mean this, as the greatest Secretary of State in the history of the United States. I believe that. O Lobauer, outro dia eu vi uma análise dessas que tem por aí, dizendo que o Marco Rubio que foi escolhido para negociar com o Brasil, né, a questão das tarifas, falaram até que vai ter um encontro em breve com o Mauro Vieira, e o pessoal dizendo, não, agora o Marco Rubio está meio isolado lá no governo Trump, por isso que ele escolheu para negociar com o Brasil. Não parece, né, diante dessa declaração aí do Trump. Não está isolado. Nunca me pareceu, pelo menos as coisas que eu leio, nunca me pareceu que ele está isolado. Pelo contrário, ele sempre prestigia, e essa daí eu não tinha visto. Essa daí, para a opinião pública mundial assistindo, realmente é impressionante. Assim. Eu acho que o que eu posso acrescentar ao que foi dito aqui pelos colegas, que foi muito completa a análise. Acho que primeiro já começando por essa afirmação, o presidente Trump tem esse perfil meio exagerado, né? Ele usa adjetivações, né? Tremendous, enormous, great, né? E tal, e palavras assim muito ele repete um pouco isso. Faz parte do perfil. Ele já disse que terminou com 7 guerras no mundo, não é bem assim. Agora 8. Segundo ele, agora são 8. Não é bem assim, né? Os conflitos, as áreas quentes do mundo continuam bem quentes. Mas, por outro lado, ele está exercendo a política de poder que o país que ele representa tem. E que outros presidentes não fizeram, embora tivessem a mesma representatividade do ponto de vista de chefe de Estado, né? Então ele está... Assim, os Estados Unidos é desse tamanho, é potência mundial mesmo, bate na mesa e resolve, e eu vim aqui resolver. Isso eu acho que tem valor e a gente tem que prestigiar. Agora ele exagera, não resolveu, tem a questão da Armênia com o Azerbaijão não está resolvida, a questão da Sérvia com o Kosovo não está, a questão do República Democrática do Congo com a Ruanda também, a Camboja com Tailândia, tem ali muitas fronteiras quentes ainda, mas não importa. O que importa é que os americanos estão aplicando uma política realista, mais clássica possível, e independente do estilo, que pode não agradar a tantos, ele está realizando mudanças importantes. Essa daí também tem, como disse o Jean Turco, aí tem áreas cinzentas no acordo. Essa do desarmamento do Hamas é uma das mais importantes. Também tem a questão de até onde vai se estabelecer a linha que Israel vai, que você descreveu, 75% para 57%, né? Aonde vai ser exatamente essa linha. E tem uma que pouco foi citada aqui, mas que acho que é importante, é assim, quem é o grupo tecnocrático, não o político, que vai assumir a administração. Tem se citado aí como líder desse processo o primeiro-ministro da Inglaterra, né, o Tony Blair, como uma espécie de liderança política, de coordenação, mas quem serão essas figuras que vão fazer a coisa da reconstrução acontecer? Eu tendo a achar, isso é uma coisa quase que vontade mesmo, pessoal, assim, acho que como todo mundo aqui, alguns mais, outros menos, inclusive no mundo inteiro, que aquele eixo que foi descrito aqui pelo Luiz Felipe, Emirados, Bahrein, Kuwait, o Qatar faz um jogo duplo, mas financia e ajuda. O Wahhabismo saudita também, mas Arábia Saudita Estado também, Egito, Jordânia, esse eixo, eles estão querendo mesmo entrar numa era de desenvolvimento, de pujança, entende? Os acordos de Abraão eram um pouco isso. Se a Arábia Saudita tivesse reconhecido Israel 2 anos atrás, que é o que acontecia, ia dar uma mudança radical. Diz, inclusive, que esse ataque foi por conta dessa expectativa, né? Então eu acho que é isso que eu acho que é o mais, talvez, emblemático de tudo isso. Concordo que o bombardeio no Irã estava vinculado a esse processo. Tem que baixou muito a capacidade do Irã de reagir e de fazer bravata, etc. Então, talvez vai isolando o Irã, o Hezbollah, o próprio Hamas vai ficando enfraquecido, e os Houthis também, que vivem um pouco desse rescaldo aí. Talvez seja um ambiente que a gente possa se surpreender de uma conjuntura muito, muito interessante do Oriente Médio. O Oriente Médio tem um potencial gigantesco. Você olha o Dubai, ou os Emirados, e imaginar que aquilo pode se espalhar por toda aquela região. Nossa, o que tem de cultura, o que tem de potencial de turismo, de
de desenvolvimento, porque tem muito recurso do petróleo, pode trazer toda essa cidade horizontal na Arábia Saudita, todos esses projetos novos, os novos museus egípcios, tanta coisa que pode revolucionar a região. Eu tenho a impressão que se a gente tiver um pouco mais de sorte, aí, um pouco mais de uma conjuntura um pouco mais favorável, que se esse negócio conseguir durar um pouco mais de tempo, vem uma época de transformação importante aí. Seria muito bom, seria muito prestígio para o presidente americano e para o Marco Rubio em particular, porque na verdade ele é o secretário de Estado. Ainda acho exagerado. Tem muitos secretários de Estado americanos que foram pessoas muito importantes, assim, desde o Dulles, talvez, Kissinger. Kissinger, ou até o Brzezinski, se quiser. Tem figuras importantes aí. Tem uma história de conquistas aí, né? O Rubio chegou agora, vamos ver, começou bem.